Do Evangelho da Graça de Deus. Nós não vamos ouvir uma palavra muito nova, mas como muitas pessoas estão chegando a esse território, é preciso fazer de novo uma explanação desse assunto. Bom, bem-vindos sejam todos meus irmãos aí no Facebook e também no YouTube. O tema da nossa mensagem é predestinação. Os de fora não entram e quem está dentro não sai. Eu vou repetir: predestinação. Os de fora não entram e quem está dentro não sai. Vamos ler Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 29 e 30. Olha lá. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também ele glorificou. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te glorifico, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Esta manhã, empurra essa espada um pouco mais nesse sistema doutrinal, e que a tua graça seja exaltada. Me use, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui pelo YouTube reunido digam amém. Amém. Predestinação. O terror dos pastores. Esta palavra é odiada pelo sistema religioso porque ela tira a autoridade dos pastores. Então, quando no sistema religioso você diz, eu sou predestinado, ele diz, isso é uma predestinação fatalista. Deus não pode predestinar um para a perdição e o outro para a salvação. Deus não pode o quê, meu amado? Deus pode fazer o que Ele quiser. Tudo o que Ele quiser, Ele faz. Então, predestinação é a determinação antecipada de Deus sobre os seus filhos. É um ato da soberania de Deus. Olha o que disse Isaías 46, versículo 9, eu vou ler até o 11. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e há mais dois. Não há outro. Deus é um só. Não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é uma mentira. Isso é um engodo. Dizer que existe um Deus, três deuses. Deus é um só. Pelo menos é o que eu leio aqui. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Depois ele diz no versículo de número 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo? O meu conselho permanecerá de pé e farei a vontade do homem. Farei o quê? A minha vontade, disse o Criador. O que Deus não pode? E diz que ele, desde o princípio, anuncia o que vai acontecer. Meu amado, você está aqui hoje, para mim, é uma novidade. Mas quando ele disse haja luz, ele sabia exatamente a cadeira que você ia sentar aqui.
Mas só pode ter esse descanso quem conhece a graça de Deus. Porque a igreja age como se eles fossem pegar Deus de surpresa. Quem vai ser salvo hoje? Quem não vai? O que vai acontecer hoje? O que vai amanhã? Vamos lá, vamos ganhar. Você sabe, Deus conhece tudo, sabe tudinho. E vem, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Amados, sabe o que eu entendo com isso aqui? Que Deus não corre riscos. Ele conhece o fim da história. E no versículo 11 o profeta diz que chamam a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu achei lindo esta palavra. O homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito e também o executarei. Quem é o homem que pode dizer, mas eu não quero que tu faça? Quem é o pastor que vai dizer que não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo? Deus tem que ser visto por nós como um Deus soberano. A religião nos fez limitar Deus, colocar Deus na caixinha de fósforo, enquadrinhar o seu entendimento. A religião foi tão ousada que nos ensinou a fazer prova de Deus. Eu já entrei dentro do meu quarto para fazer prova de Deus. Que perversidade a vossa, disse o Espírito da Graça domingo passado, como se o Criador fosse igual à criatura. Como eu disse domingo passado, como se o carro fosse estudar um engenheiro mecânico. Que perversidade. Amados, Deus predestinou os seus. Isto é um ato da soberania dele. Disse Paulo aos Efésios que foi em amor que ele me predestinou. Então, Efésios capítulo 1, versículo 11, Paulo diz a palavra que choca o sistema religioso. Olha lá. Nele, em Cristo, deveria estar com N maiúsculo, mas tudo bem. Nele ali é Cristo. Digo, no qual também fomos feitos herança. Olha a palavra, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Fomos predestinados ou não? Aqui está dizendo que foi. Ele me predestinou pedindo conselho ao pastor? Ou ele me predestinou segundo o conselho da sua vontade? Segundo o conselho da sua vontade. Ele se reuniu com ele mesmo e disse, você vai andar numa carne, determinado momento vai andar por um caminho escuro e escuso, mas não se perderá. O Espírito que está aí dentro me pertence, está selado, é propriedade exclusiva minha. Segundo o conselho da sua vontade. Ele não pediu ninguém, ele não perguntou a ninguém. O que você acha? O que você... Não. Ele se reuniu com ele mesmo. Pensado, calculado, desde a eternidade, anunciando o princípio. Quando ele disse, haja luz, tudo pronto, tudo preparado. Nada pode alterar o curso daquilo que Deus determinou para a tua vida. Você pode até andar por aqui, ele vem aqui e diz, Você vai por aqui achando que ele vem aqui, deixa você quebrar a cara, pular do pináculo do templo, se esborrachar toda, e você entende, entendi, não é por aqui, não é o que eu quero, são obras preparadas de antemão, é pela trajetória que o Pai tem pela minha vida, e então você começa a experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade do Pai, que Ele tem para cada um dos senhores que entendem que foi pelo conselho dEle. E a igreja luta contra isso. A igreja quer traçar os seus próprios caminhos.
A igreja quer traçar o curso da sua membresia. Você tem chamado para ser evangelista. E você? Você dá muito dízimo? Você tem chamado para ser secretário. E você? E vai traçando caminhos que até parece ser de Deus, mas no fim são caminhos de morte. Foi por onde nós andávamos. Tristes, vazios, abatidos, buscava e não encontrava, porque não era caminho traçado por aquele que nos predestinou, segundo o conselho da sua vontade. Eu disse um abençoado, você estava lá no sistema, via pombagira todo dia, não via? Ele via. Hoje você vê, não, sumiu. Acabou a pombagira. Você via diabo em tudo quanto é lugar, não via? Via. Acabou o diabo. Porque hoje tu andas no caminho que ele traçou para você. Segundo o conselho da sua vontade. Tu não vê diabo, não vê pombagira. O que você vê é o conselho da vontade dele. A boa, a perfeita e agradável vontade de Deus sobre a vida dos eleitos. E o bonito me disse, mas o senhor tirou o diabo da igreja. Mas eu tenho poder para tirar diabo? É que ele nunca deveria estar na igreja, meu irmão. A igreja não é um palco de exorcismo, de curandeirismo. A igreja é lugar de pessoas que exaltam a Cristo. Aqui estão os espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui estão os herdeiros de Deus. Aqui estão os iluminados. Aqui estão aqueles que estão na palma da mão do Pai. Esta reunião é de exaltação e glória a Deus. E o sistema lutava. Porque eu estou com luva de boxe. Mas não é de qualquer um boxeador, não é de Mike Tyson, é do Espírito Santo. Eu vou bater nesse sistema com a verdade, não é contra as pessoas, não é contra o pastor X, não é contra o pastor A. Nós não somos contra a reunião, nós não somos contra as vidas se reunirem, nós somos contra um sistema doutrinal. Não somos contra os pastores. Somos contra o sistema doutrinal, porque eles vão contra a soberania de Deus. Eles se insurgem contra Deus. É o homem que faz, é o pastor que ora, é o pastor que determina. É o copo d'água, é a fita, é a vela, é o puxa, prende, passa, chega. Disse Deus a Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Diz isso lá. Não pode, ser sessão espírita, me disse um deles. Então é espiritismo. Não é espiritismo. É a soberania de Deus. Não era nem formado no ventre, Deus disse, eu te conheci. Se não era formado no ventre de carne e osso, conhecia como? Em espírito. Diz que antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que tu saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. O homem não era nem nascido. Deus disse, tu és profeta. Aí entra para dentro da igreja e o pastor diz, tu não tem chamado. Mas como eu não tenho chamado, que antes mesmo de eu falar, Deus já disse que eu sou profeta. As coisas não acontecem aqui. As coisas não acontecem sobre a mão de um homem. As coisas não acontecem sobre uma placa. As coisas acontecem desde antes da fundação do mundo, pelo conselho da sua vontade. Deus quis, antes dele nascer, que ele já fosse profeta das nações. É muito poder. Poder
poderia a mãe de Jeremias falar: não, meu filho não vai ser profeta, não. Meu filho vai ser vendedor de macarrão com peixe. É até muito gostoso, mas não era o conselho da vontade de Deus. Deus queria que ele fosse profeta. A nação inteira poderia se levantar. Estava debaixo da soberania e do poder de Deus. As pessoas podem se levantar contra a tua vida. O que Deus determinou vai acontecer, esse mundo querendo ou não. E fecha daqui, Deus abre de lá, e poda daqui, Deus faz de lá, e bate carro, e faz daqui, e faz isso, e faz aquilo. E Deus vai guiando, porque Ele está no controle absoluto da tua vida. No versículo de número 6, então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. 7. Mas o Senhor me disse: não digas que não passo de uma criança, porque a todos em que eu te enviar, tu irás, e a tudo quanto eu mandar, tu falarás. As pessoas vão ver uma criança, o trono vai ver o poder de Deus na tua vida. O teu vizinho está vendo uma pessoa frágil, Deus está vendo um homem e uma mulher nesta manhã revestida de ousadia e de fé. É assim que o trono te vê. Você se vê incapaz, você se vê frágil, Deus te vê forte, mais do que vencedor. Deus te vê com foco, com ousadia, com determinação, porque em Cristo você pode todas as coisas, todas. Ah, eu sou uma criança. E Deus disse: tudo quanto eu te mandar, tu falarás. 8. Não temas diante deles. Você imagina uma criança? Deus disse: eu vou te enviar às nações. Não temas diante deles. Isso é Deus falando com um profeta, com um homem. Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. 9. Depois, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Quero ver quem derruba. É porque eu vou aí, vou te pegar. Aí, vou mandar um recado para você. Aqui está a palavra de Deus. Eu não prego a Geraldo, eu prego a Cristo como Senhor. Pode se levantar um exército inteiro. Com ele eu desbarato exército. Eu salto muralhas. Essa convicção tem que estar na tua vida, meu amado. Essa certeza de que Deus não pode falhar com você. Paulo pregou aos Hebreus: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Não temas a ninguém e a nada nesta terra. Deus está na tua vida. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. 10. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. É muita unção. Só que essa unção está na minha vida, está na tua vida. Deus faz o que Ele quer. E uma dessas suas vontades era mostrar a sua ira. Isso é muito difícil de entender. Porque nós que somos filhos, conhecemos somente o amor. Mas havia, por conta da sua soberania, Deus mostrar a sua ira. Isto a igreja evangélica jamais vai aceitar. Então, o Deus que nós servimos, conhecemos só o amor, porque somos filhos.
Mas Deus tem uma ira. E havia uma necessidade, de que só Ele sabe por quê, dele mostrar a sua ira. Vamos entender Romanos 9:19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem? Você sabe que algum tempo atrás eu ficava brigando comigo mesmo, né? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Meu amado, porque Deus quer. Deus quer. E quem jamais resistiu à sua vontade? Sabe o que eu entendi? Geraldo, aceita que dói menos. Ah, meu marido foi embora. Aceita que dói menos, abençoado. Se for da vontade de Deus, ninguém pode resistir. Na verdade, se você parar legal, para ver legal, Deus pode estar te dando até um escape, filha. Quem jamais resistiu à sua vontade? Quando Deus quer, meu amado, não adianta. As pessoas lutam, existem pessoas que lutam contra Deus. Meu amado, Deus quer disciplinar. Não adianta, ele disse, não há um que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Às vezes a pessoa está na disciplina de Deus, você quer ir lá tirar ela. Meu amado, Deus está disciplinando, deixa a bênção. Não há ninguém que possa fazer escapar alguém da mão dele. Quando ele age, ninguém pode impedir. Tanto para o bem, quanto para disciplinar. E Paulo perguntou lá em Roma, pois quem jamais resistiu à sua vontade? 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar o que fez, por que tu me fizestes assim? Como se esse microfone perguntasse lá, o camarada que fez ele, por que fez ele com a cabeça redonda? Por que você me fez assim? Porque ele quis. Está igual o meu filho para minha esposa. Poxa, mãe, por que você foi casar com um homem marrom? Que quis, ué? Que ninguém pode resistir à vontade de Geraldo. Pode, porventura, o objeto perguntar a quem o fez, por que tu me fizestes assim? Versículo 21. Começou a paulada. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Tem ou não tem? Tem. Lá no ventre de Eva, ele olhou e disse, aí dentro vai ter um vaso que é de honra e o outro para a desonra. Eu sou o oleiro e eu faço o que eu quiser. Não, aqui no meu ventre não vai. Ele está pulando para cá, eu empurro para cá. Ele está empurrando para cá, eu empurro para cá. Mas aqui o senhor não toca. Vocês podem empurrar para cá, podem empurrar para lá. Vocês podem fazer o que quiser. Eu sou o oleiro, vocês são barro. Eu faço o que eu quiser. Um aí dentro vai ser vaso de desonra. O outro aí dentro vai ser vaso de honra. Eu sou o Senhor. Ninguém pode resistir à minha vontade. E não adianta depois, quando nascer, perguntar por que tu me fizestes assim. E disse Paulo em Roma, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Caim e Abel. 22. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira, poupará. Deus querendo mostrar o quê? Ué, mas Deus não é Deus de amor? Ué, Deus é Deus de amor ou é Deus de ira? Deixa eu descoisar.
Deus é um Deus de amor para os filhos. Mas diz a revelação que ele quis mostrar o outro lado dele, que é a ira. Iria mostrar em quem? Em mim e em você? Não, em quem? Nos vasos de ira preparados para a perdição. Como ele tinha uma ira, e ele queria mostrar esta ira, ele permitiu que os filhos da perdição viessem a este mundo, para quando ele quisesse mostrar a ira, não mostrasse em Pedro, mostrasse em Judas. Então, Deus tinha ou não tinha uma ira? Ou tem? Tem. E o que é que trouxe Paulo como revelação? Disse que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a pergunta que eu faço é: posso eu, com a maior pregação teológica do mundo, tirar esses homens daquilo que Deus preparou? O que é que a igreja faz? Vamos converter todo mundo. O que o trono diz? Todo mundo vocês não convertem. Vocês vão converter os meus pela minha palavra. Os da ira estão preparados para a perdição. Não tem como desconverter eles. Estão preparados para a perdição. Quem é que fez? Diz que foi Deus. Para quê? Qual o propósito? Mostrar a ira dele. Provérbios capítulo 16, versículo de número 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia. E a calamidade seria para Geraldo? Seria para os senhores herdeiros dele? Então tem que ter uma calamidade. Essa calamidade é para quem? Para o perverso. Quem foi que fez o perverso? Diz que foi o Senhor. Tem como o perverso se tornar bom? Não. Existem pessoas que têm atitudes perversas, mas lá dentro elas são boas. Assim como existem pessoas que são boas, mas lá dentro ela é perversa, é diferente. O etíope não pode mudar de pele, de cor. Marcos capítulo 4, versículo de número 10 ao 12, mostra que essas pessoas não podem se converter. Olha lá, Marcos capítulo 4, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. 11. Ele lhe respondeu: a vós outros, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora. Significa que eles então estavam dentro. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Mas por quê? Versículo 12. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Grifa, Miguel. Para que não venham a converter-se. Meu Deus! Quer dizer que os filhos da perdição, os vasos da ira preparados para a perdição, não vão se converter nunca? Foi o que ele disse. Vão vir à igreja atraído pelo louvor. Vão vir à igreja atrás de namorada. Vão vir através dos instrumentos. Vão vir fazer negociatas. Mas na hora de provar quem é quem, pelo fruto você conhece a árvore. Não se converte nunca. A sua natureza lá dentro é Caim, é Judas, é filho da perdição. Disse ele, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Isso é triste. E eu me sinto alegre e regozijado, porque eu sei
E você também, que você ouve e entende. Então você é filho da salvação. E o abençoado me disse: então, um homem que está preparado para a perdição, ele não pode se converter, mas nem que a vaca tussa. Está preparado para a perdição. Eclesiastes 7,13. Atenta para as obras de Deus. Grifa, Miguel. Pois quem pode endireitar o que ele torceu? Quem? Não, que vai vir um pastor lá de Uhu, Nova Iguaçu. Chovendo granizo lá, tá? Ninguém pode endireitar o que Deus fez torto. Se é filho da perdição, pode até andar aqui no meio da salvação, mas vai morrer filho da perdição. Se é filho da salvação, pode até viver como filho da perdição, mas morre como salvo. Nasceu salvo, vive salvo e morrerá salvo. Não tem para onde correr, e este é um ato da soberania de Deus, e o ladrão no madeiro pôde experimentar isto. A igreja olha pelos feitos, jejua muito, dá muito dízimo, faz campanha. É de Deus. Deus disse por boca de Paulo: eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. Você pode passar a vida inteira fazendo tudo certinho, e entrar na igreja, ajoelhar e fazer tudo errado. Você pode nunca ter entrado numa igreja. Se é de Deus, no time de Deus ele te busca. No time de Deus ele te liberta das obras da carne. No time de Deus ele disse: basta, a minha graça agora até basta. Há um time de Deus na vida do homem, meu amado. Há um time de Deus na vida de um homem que ele chega, é até aqui, é até hoje. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com você. Qual foi a clínica de reabilitação que tu foi? Qual foi a sessão espírita que você foi? Em lugar nenhum, porque não existe clínica de libertação, não existe sessão espírita que pode trazer paz de espírito na vida de homem, se não for o agir sobrenatural do Espírito de Deus. É Ele que te guia, é Ele que te guarda, é Ele que te protege. Foi Ele que te libertou, te regenerou, te selou com o Santo Espírito e fez de você uma nova criatura. Quem recebe aí, diga glória! Ninguém, amado, atenta para as obras de Deus, pois quem pode endireitar o que ele torceu? E eu uso também os meus lábios para dizer: e quem pode torcer o que ele endireitou? Ninguém. Estás selado, meu amado. O que está aí agora é o Espírito incorruptível, uma vez selado, selado para sempre, uma vez batizado em Cristo, batizado para sempre, e uma vez salvo em Cristo, salvos para sempre. Não tem mais para onde correr, meu amado. Quem está salvo, não se perde. E quem é filho da perdição está perdido, não se acha. Tudo perdido para eles. Salmos de número 58, versículo 3 e 4. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Uia! Ô raça ruim. Nascem e
já se desencaminham proferindo mentiras. Uia! E você pode pegar o cabra, batizar nas águas, ele pode fazer jejum, ele pode subir um monte. Se a semente que está lá dentro for ruim, ele não se converte nunca, ele não entende nada, ele não vê nada, porque não existe perdão para ele. É um vaso de ira preparado para a perdição. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentira. Pô, mas já, meu amado? Pô, hoje é tilápia com farofa? Tem olha eles. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda que eles tapam os ouvidos. Eu disse, meu Deus. Mas por que eles tapam os ouvidos? Olha o que diz o 5. Para não ouvir a voz dos encantadores, dos pregadores da graça de Deus, do mais fascinante encantamento. Quer dizer que quando vem a mensagem da graça para libertar os eleitos, os peçonhentos, que causa comichão no ouvido. O filho da perdição gosta da chave. O filho da perdição diz, segura aí, Deus está me mostrando agora não sei o quê. Eles gostam disso. Mas quando vem um hábil encantador, quando vem alguém que profere palavras da graça de Deus, diz que tapa os ouvidos. Não vão se converter nunca. A mensagem do evangelho é para o eleito. É para aqueles que têm olhos iluminados. Podem estar em Israel, não adianta, só será salvo os eleitos. Disse Paulo em Romanos capítulo 9, versículo 27. Olha aí. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, todos serão salvos. Quem? E o restante? Filhos da ira preparado para a perdição. Quem aqui é um remanescente? Diga amém! Amém! Vê lá, hein? Quando eu pregar daqui a pouco tampar o ouvido, eu sei que tu não és, hein? Não, mas pode... Ui, mas essa palavra aqui é forte, hein? Estava escondida aqui. Mas relativamente a Israel, dele clama o profeta Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel pode ser como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. Aonde estão os salvos? Digam amém! Pastor, ainda bem que eu sou salvo, eu fui batizado quinta-feira. Alô? Alô? Salvação é pela graça. Batismo não salva, batismo não tira nem caraca. Não adianta. Pode fazer jejum, pode fazer campanha, pode dar todo o seu dinheiro. Se não és um remanescente, não és um salvo. E é uma expressão em Paulo que eles usam para contradizer essas verdades. Está em Tito, capítulo 2, versículo 11. Atente para esse versículo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos quem? Todos os eleitos. Todos os eleitos, esta graça se manifesta salvadora. Por quê? Porque os de fora ouvem e não entendem. Os filhos da perdição já desencaminham na sua concepção, na sua madre. Então, esta graça que se manifesta salvadora a todos os homens, são
todos os que ele escolheu. Do que ele escolheu, ninguém se perderá. Não se perderá nenhum. João 17:12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me desse, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto filho da perdição se perde. Mas os filhos não. Nenhum. Se pisar fora da estrada, ele vai atrás até encontrar. Há uns aqui, ele encontrou na Umbanda. Alguns, ele encontrou na prostituição, na escola de samba. Outros aqui, ele encontrou na porta do bar. Alguns aqui eram viciados em droga, enxertava. A mim, ele encontrou dentro de um presídio, num calabouço. Morto em vida, fétido, sem voz, sem vida, sem razão. Não conhecia, não sabia quem ele era. Jamais tinha ouvido teu nome. Mas um dia, depois de me enxertar a noite toda de drogas, eu amanheci no fundo de uma cela. No verão, escaldante como o deserto no Saara. No inverno, gelada como as geleiras da Antártida. Sem vida, sem força, sem voz para gritar. Eu sussurrei algumas palavras e eu ouvi a voz do Espírito a me dizer: Geraldo, sai para fora! Não sabia quem era. Nunca tinha ouvido falar do teu nome. Não sabia o que era o evangelho, mas era o Espírito predestinado dentro de mim. Larguei imediatamente as drogas, quis saber da justiça de Deus, e hoje, pela vontade do seu conselho, eu sou um pregador do evangelho da graça de Deus. Ele foi atrás de mim até me encontrar. Marcas de balas. De uma vez só eu levei 4 tiros. Fiquei estirado no meio da rua. Há 30 anos atrás não havia Uber, não havia UPA, não havia os grandes hospitais, não havia socorro nem telefone celular. Todas as pessoas dizendo: está morto numa poça de sangue. Mas o trono disse: está começando o meu agir num vaso de honra. Morto em vida, faz transfusão daqui, faz transfusão de lá. Alguém tem que ter o sangue compatível. Não acha ninguém, vai parar, taca a máquina e bate no peito, e bate no peito. Ali estava sendo regenerado alguém que Deus conhecia desde antes da fundação do mundo. Aconteceu comigo, aconteceu com você, aconteceu com você, aconteceu com você. Se for dele, ele busca. Busca no tráfico de drogas. Busca na feitiçaria. Busca na cruz nos últimos momentos. Se for dele, ele vai na prostituição. Ele desfaz as amarras. Ele tira a pessoa do trauma da sua alma. Existem pessoas que estão me ouvindo agora dentro do calabouço das suas emoções. Ei, esta palavra está te resgatando esta manhã, porque tu és dele, tu és dele, tu és dele. Foi assim com você? Tu te lembras? Tu te lembras quando ele te achou? Ninguém dava nada por você. Uns aqui foram abandonados pela família. Disseram: você não tem mais jeito. Bêbado, sofrido, desempregado, um trapo.
Esta era a minha vida. Todos os dias pela manhã eu olho para o espelho e digo: Senhor, não há poder além de ti. Este homem no espelho é testemunha do que tu és capaz de fazer. Eu era um homem que ninguém queria perto. Ninguém me amava. Ninguém me queria. Ninguém acreditava em mim. Nem eu mesmo. Desiludido da vida. Sem força para caminhar. Sem força para viver. Negro num país racista, sem profissão e semi-analfabeto. Mas o Deus que vivifica os mortos e chama a existência, fez esta obra maravilhosa na minha vida, que eu acredito que fez na tua também, e vai fazer em todos aqueles que pertencem a Ele. Lucas capítulo 15, versículo de número 4. Ele diz isto: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu? Obrigado. Mas ele vai até encontrar. Ele não desiste. Não desistiu de você. Existem pessoas aqui que passaram pela disciplina terrível, mas ele não desiste. Ele bate, ele espanca, ele disciplina. A pessoa anda para cá, ele fecha. A pessoa vai para lá, ele tranca. É a disciplina do Pai, mostrando que é Ele que conduz a tua vida. Atrás de mim até encontrar. E quando Ele me encontrou, colocou nos seus ombros. Não desiste. Vai atrás. Fez isto com você, porque tu és um eleito. Ainda que estava na sarjeta, no fundo do poço, viciado em drogas, eu, corpo marcado de balas, cheirando, injetando, ainda assim, pode ser no lugar mais escuro e tenebroso, aonde estiver um eleito, ele vai buscar. Por isso que nós estamos aqui reunidos. E Isaías capítulo 54, versículo de número 7. Ele disse: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdia torna-te a acolher-te. Foi um breve momento da disciplina. Parece que você ficou sozinho. Mas foi Ele te disciplinando. Foi Ele te mostrando que não era assim. Quando eu fui parar dentro daquele calabouço, eu não entendia, mas era a disciplina do Pai. Foi Ele me mostrando que Ele é que tem o caminho certo. Algumas coisas acontecem com alguns irmãos ainda entre nós, porque estão debaixo da disciplina. Mas alegrem-se, porque Ele não disciplina o bastardo, Ele disciplina os filhos, para que os filhos sejam participantes da sua santidade. Por um breve momento Ele me deixou, naquele calabouço. Eu quis morrer, eu quis tirar a própria vida. Não sabia eu que todas aquelas coisas estavam contribuindo para o meu bem. Hoje eu sou um homem de família. Hoje tenho incontáveis amigos no Brasil e no mundo. Porque hoje eu entendo que eu sou um filho da salvação. Por breve momento eu te deixei, mas com grandes misericórdia torna a colher-te. 8. Num ímpeto de indignação escondi de ti a minha face. Por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Não deixa, não abandona jamais. Mais do que eu para te contar essa experiência de que um eleito não pode se perder, de que quem está dentro não sai, e quem está fora também não pode entrar, é o testemunho de Paulo. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Olha aí. Porque ouviste
qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Olha, perseguindo a igreja de Deus e a devastando por onde quer que ele passava. 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Olha, quem olhava do lado de fora dizia, este homem não tem jeito. Se Paulo, que as atitudes eram de lobo, mas lá dentro estava o filho da salvação. Quem te vê hoje não entende, por causa da sua vida pregressa. Tu te lembras disso? Você já se imaginou num domingo desse estar reunido como igreja? Pela vida que você levava, pelas coisas que você cometeu. Depois você entrou na religião, ainda assim se via pecador, ainda assim se via incapaz do amor de Deus. Hoje, no território da graça de Deus, você tem a plena convicção do forte entendimento que Ele te perdoou para sempre, te justificou para sempre. Você está lavado, regenerado, perdoado, és nova criatura, transformado pelo poder do Espírito Santo. Isto é maravilhoso. As atitudes eram de filho da perdição, mas lá dentro ele era da salvação. Algumas atitudes de algumas pessoas até parece ser da salvação, mas lá dentro ela não consegue amar, perdoar, estender as mãos, andar 2 milhas. Sabe por quê? Porque essa é uma característica de quem é filho. O Filho de Deus, ele tem um selo de autenticidade. Ele não consegue guardar mágoa. Ele não consegue guardar rancor. Ele é até injustiçado, mas por causa da semente incorruptível no seu espírito, ele apanha numa face e dá outra. Ele anda 1 milha, se precisar, ele anda 2 e a eternidade, porque ele é filho, ele tem um selo de autenticidade. O Senhor conhece os que são seus, tendo este selo, ele se aparta da injustiça. Quando, porém, o que me separou antes de nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, disse Paulo, sem detença, eu não consultei carne e sangue. 17, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos de mim, mas eu parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Sabe o que quer dizer isso aqui? Paulo disse, nova criatura, um novo encontro, um novo mover, eu vou zerar tudo, eu vou começar do zero, eu vou deixar as coisas que para trás ficam e vou seguir para que estão adiante de mim. Eu vou olhar para o autor e o consumador da minha fé. Foi o que ele fez, foi o que eu fiz, foi o que nós estamos fazendo. E eu quero terminar com João. Hoje é peixe com farofa, meu irmão. Hoje nem pensar. E eu quero terminar com João, capítulo 8, versículo de número 35. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre.
Eu sou filho, meu irmão. Tem hora que o pau quebra e eu grito, papai! Ele diz, tu é filho, eu posso bater. Eu não vou bater no filho do outro, no bastardo, mas em você, gira. Eu sou filho, meu irmão. Eu acordei hoje de manhã, expirei e senti a voz do Pai a me falar, apenas desfrute, papai está no controle absoluto das vossas vidas. Quem é filho aí, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória. Eu sou filho. Roberto Marinho morreu. Corre daqui, tem filho na Espanha, tem filho na Inglaterra, tem filho nisso. O juiz disse, só vai participar da herança quem é filho. Os filhos mais velhos, tudo quieto, são reconhecidos, tão bonitinhos. Aparece quem quiser, quem é filho, é filho. O pau pode quebrar nessa nação. Eu sou filho de Deus, herdeiro com Cristo. Em todas as coisas, nós somos mais. E eu recebi aqui agora uma ligação que a farofa vai atrasar. Eu quero ler só com vocês o Salmo 126:1. Digita para mim aí. Só. É porque a farofa está botando a banana aí, a canela. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. 2. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grande coisa o Senhor tem feito por eles. Hoje eu posso dizer isso. A minha boca está cheia de riso. O peso saiu, o fardo saiu. Eu não vejo mais Deus como um pai carrasco. Eu não vejo mais Deus soltando a mão. Não há mais os sacrifícios, o pagar lá da cá, pagar o preço, aquela coisa de medo. Hoje, Ele colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de gratidão a Deus. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos. Amém. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, diga aleluia, sim. Com Jesus no condução é tudo muito bom. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é... Jesus é o motivo da nossa. Diga glória. Quem é filho aí, diga glória a Deus. Quem está alegre aí, diga Abba, Pai. Vamos dar um lindo aplauso ao nosso Pai.